Salve, salve, Mauro Moraes. O tema do vídeo de hoje é sobre você não deixar que a sua família, as pessoas que estão mais próximas de você, seus amigos, coloquem terra nos seus sonhos. Ontem eu estava no espetinho conversando com um cara que trabalha comigo, que ele faz uns serviços comigo e tal, um freelance. Ele é um cara que tem 50 anos de idade, cara legal e tal, a gente conversa muita coisa. E eu tomando minha Coca-Cola, ele tomando uma, e ele falou um pouco sobre a vida dele. E ele me disse as impressões que ele tinha de mim. E eu fiquei pensando, sabe? Ele falou que ele olhava, disse que eu sou mais jovem do que ele, 15 anos. E ele falou o meu jeito carismático, das pessoas gostarem de mim. Ele já teve a oportunidade de conhecer pessoas. Eu conheço armazém, pessoa conhece pelo meu nome, converso com todo mundo. Enfim, eu sou uma pessoa que eu gosto, eu trabalho em comunicação, né? Sou vendedor, então eu tenho que ter comunicação com os clientes, com as pessoas, vizinhos. Eu sou uma pessoa que minha mãe me deu uma educação e eu gosto de exercer a educação. Filho de professor, né? Sou filho de professor. Então, ele viu, pô, tem um cara educado e tal, aí falou, tem um cara de playboy. Aí quando eu contei minha história a ele, ele falou que, caraca, que história, porque todos nós temos uma história, né? E a minha história não é melhor nem pior do que a de ninguém. Eu tive meus momentos de dificuldade, como qualquer pessoa tem. Tive meus momentos também de coisas boas. E todos nós temos sonhos, né? E eu sonhei em ter um negócio. E quando eu sonhei em ter um negócio, ninguém acreditava. Só a minha mãe que acreditava. Então, eu fiz o negócio, meu negócio acontecer. Eu lutei por ele. E todas as coisas que hoje, graças a Deus, vem melhorando na minha vida é fruto da minha luta. Primeiramente Deus, minha mãe do meu lado, sempre foi uma pessoa que me ajudou em tudo, enfim. E de eu colocar, de eu dar o pontapé sem ter medo do que possa acontecer. Eu me lembro que quando eu comecei, cara, eu comecei num quartinho com uma mesa, que eu trabalho com uniformes, com uma mesa com cavalete e cortando tecido. Cortando tecido, terceirizando a pintura, terceirizando a costura. Mas comecei do jeito que eu podia começar. E eu no meu carro, que eu rodava de Uber, que me financiou, quem me financiou foi o Uber, porque eu rodava no meu carro, tinha pago o carro tinha GNV, então eu rodava de Uber, botava propaganda no carro dos uniformes, que eu trabalho com fardamento, para empresas. Você precisando de fardamento para sua empresa, a gente entrega via Sedex para todo o Brasil. Então é só falar nos comentários que a gente passa o orçamento para você. Então eu comecei pelo carisma, conversando com passageiros. Tinha passageiros que tinham empresas e tal. Aí dizia, fiz uma grana com passageiros que confiaram no meu trabalho, sem me conhecer, e compraram comigo. E fui conversando sobre algumas coisas da minha vida. E a gente conversando falou sobre não ter medo. Eu sou uma pessoa muito racional. Eu sempre, quando eu fiz alguma coisa, eu sempre tive medo da pessoa não gostar do fardamento, da pessoa não comprar mais, e como é que eu vou pagar, quando eu estava pagando o carro, a parcela do carro, como é que ia ficar. Mas aí eu fui com medo mesmo. E a maioria das pessoas hoje que estão comigo, da família, que falam comigo, nunca me apoiaram e até hoje não me apoiaram. Alguns diziam que eu não ia dar certo, que invenção.
Eu abri uma fábrica numa rua fechada, que não é na avenida, no começo, mas eu fiz do jeito que eu podia fazer. E às vezes as pessoas elas acham que você, por aparentar alguma coisa, você teve uma grande ajuda, você foi um privilegiado, e não foi, pelo menos no meu caso não foi. Foi muita luta e muita dificuldade, e até hoje, né? Eu me lembro que quando eu tenho uma fábrica, e agora eu abri uma loja, vai fazer uns 3 meses. E quando eu fui abrir, depois de 6 anos, abri uma loja na avenida. Mas sempre trabalhava a fábrica, era lá o escritório da gente e eu vivi por 5 anos ali. E quando eu fui abrir a loja, eu fiquei com medo, porque era uma coisa que ia ser mais um custo, né? A loja, né? Gastei uma grana. Peguei a loja toda destruída, o piso destruído, tive que fazer massar a parede, coloquei porta, aquelas portas de madeira bem bonita, dividi, né, o escritório da parte de dentro, interna do estoque e tal. E eu me lembro que minha mãe falou: pra que tu vai fazer isso? Vai gastar dinheiro, vai ter mais um custo e tal. E eu fiquei com medo daquilo, mas na minha cabeça eu disse: eu vou com medo mesmo. E minha mãe sempre foi uma apoiadora, mas naquele momento ela ficou com medo também, para não ter custos e tal, porque ela sabe que tudo que a gente teve sempre foi na luta, no trabalho e com medo de fazer coisas erradas para não dar problema mais na frente. Mas mesmo assim eu fui com medo. E por incrível que pareça, cara, Deus ele é bom demais para quem luta. Eu, no ramo que eu estou quase 6 anos. No mês passado eu tive no mês a maior venda da história. Eu nunca fiz essa venda na minha vida. Em um mês, lá na loja que eu estou agora. E eu faço pesquisa de mercado. E hoje, né? Todos nós usamos o ChatGPT. E eu falei sobre tudo isso. O ChatGPT disse que era impressionante isso. Apesar de eu já estar com o nome, já sou uma empresa com 6 anos de mercado, mas esse tempo todo eu nunca tinha feito um faturamento, né, uma venda num mês assim, improvável para o meu ramo, né, o mês de outubro, mas aconteceu. Então, conversei várias coisas com o cara me disse: pô, você é um cara inteligente, né, a gente conversa, eu sempre gostei de conversar, de ler. E ele disse que eu tinha uma cabeça de um cara que não tem 35 anos. Eu disse: ó, a cabeça que eu tenho é uma cabeça madura porque eu preciso ser maduro. E as pessoas elas romantizam o empresário, o empreendedor. Pensa que é muito bonito, mas não tem nada de bonito não. No Brasil é difícil as coisas, é complicado para você manter. O empresário ele fica pensando no próximo mês, se esse mês foi bom e o próximo ninguém sabe, porque a gente depende de vendas. Eu não tenho contratos assim todo mês, então eu dependo de vendas, né? Então o empresário, o empreendedor, ele tem que ser maduro. Se ele quer estar num negócio por longos períodos da sua vida, ele tem que ter maturidade para saber cuidar, né? E entender e não gastar com qualquer coisas fúteis, né? Coisas fúteis para ele, para mostrar coisas que não precisa, enfim. Então, eu mudei um pouco do assunto, mas é sobre falar de medo e não ficar com aquela asneira de achar que você tem que fazer tudo que seus pais mandam você fazer, que seus familiares falam, que você acha que é conselho, né? Às vezes sua mãe fala porque ama você, ou os outros é porque não querem que você cresça. Mas você vai, faz, e se não der certo, você tentou. O que é que adianta você não fazer uma coisa que você quer fazer e quando você chegar a uma certa idade você dizer:
cara, porque naquele momento eu não arrisquei. Talvez se eu tivesse arriscado naquele momento, eu poderia estar no outro patamar, ou, cara, eu arrisquei e não deu certo. Então eu vi que aquilo não era pra mim. São duas escolhas que a gente vai ter, né? Aprender ou ganhar. Então, não fique muito bitolado e preocupado com família, amigos, o que vão pensar dos seus sonhos. Faça seus sonhos acontecerem, arrisque e, se der certo, glória a Deus. Se não der certo, você tentou. Então se inscreve no canal, compartilha, tamo junto, valeu.